Alavancar, sob nossa perspectiva, não é tomar mais risco e nem necessariamente tomar crédito. Alavancar, sobre nossa perspectiva, significa aumentar a TI, aumentar a velocidade que o seu patrimônio cresce. Desproporcionalmente mais do que os riscos, ou seja, aumentar os retornos muito mais do que o risco que você toma, porque às vezes nem é necessário você tomar mais risco para isso. Gerar mais resultado com menos tempo, reduzindo a exposição de caixa. Toda vez que você reduz a exposição de caixa, você consegue gerar mais resultado. E toda vez que você alavanca, você está utilizando mais os seus três motores. Não coincidentemente, a maioria das pessoas que não sabem usar o dinheiro de forma correta tem uma ideia errada sobre a alavancagem. E aí eu queria fazer uma pergunta sincera para vocês. O que significa alavancagem na opinião de vocês? Toda resposta é válida, tá? Queria pedir o microfone, por favor. O que significa alavancagem? Quem gostaria de responder? O que vem na sua cabeça quando a gente fala de alavancagem? Como é que você explicaria a alavancagem? Boa tarde, né? De modo geral, eu vejo a alavancagem como uma forma de tornar mais fácil uma situação, né? Usar uma ferramenta para tornar mais fácil uma situação. Perfeito. Faz sentido. Faz sentido. Para mim, a alavancagem é você operar com um dinheiro que não é seu. Perfeito. As pessoas têm muito essa visão. Não necessariamente isso está correto sob nossa perspectiva, mas a visão é comum. Eu vejo que é crédito sem lastro. Ok. Crédito sem lastro, ou seja, se endividar demasiadamente. Fala, Marcelão. É quando a gente dá um salto financeiro e aumenta o capital, aumenta o nosso ativo. Ok. Com uma jogada que, como um home equity, o reto patrimônio. Ok. Quando você quitou, você fica com aquele valor e você tem disponível todo aquele valor. Ok. Até aqui percebem que tem respostas nos dois polos, né? Então, assim, e tudo bem, é isso aí. É para isso que eu trouxe esse tema, porque esse assunto divide opiniões mesmo. Alguns enxergam como uma coisa ruim do ponto de vista de tomar risco demais, se alavancar sem lastro, gerar mais resultado, operar com dinheiro que não é seu. Outros enxergam como simplesmente produzir riqueza a partir de um capital que não saiu do seu bolso. Podem dar mais duas definições, vocês que tinham levantado a mão? Para mim, é você usar algum meio para você ter um atalho para algum objetivo. Ok, legal. Compartilho em parte. A última. A alavancagem, no meu entender, você não pode olhar como endividamento ou não endividamento. Tem que olhar a essência da palavra. A alavancagem é você tomar um meio propulsor que vai levar você a uma situação que você não conseguiria fazer ou conseguiria fazer muito demorado e você tem um meio para alavancar aquilo, quer dizer, tornar aquilo propulsor mais fácil. Por exemplo, você vai ter um salto em altura e você tem um salto com vara. Uma altura chega a um nível, um salto com vara chega a um nível, porque você tem uma alavanca para te propulsionar mais longo. E você pode alavancar ou de um jeito que você é bom, ou alavancagem do jeito ruim. Mas a alavancagem é uma propulsão. Perfeito. Como você faz isso, aí são outras situações. Perfeito. Concordo com isso aí. O conceito de alavancar vem de alavanca. O alavanca é muito simples, você faz menos esforço para ter mais resultado. Você pega uma porta, se você fizer uma força para fechar a porta na beira da porta, você vai fazer infinitamente menos força do que perto da dobradiça. Isso é alavancagem. O conceito de alavanca é um conceito físico. Quem aqui entende alavancar como uma coisa positiva? Quem aqui... Eu não estou dizendo que é positivo, tá? Foi só uma pergunta. Quem aqui entende que a alavancagem é uma coisa negativa? Quem aqui entende que pode ser os dois? Entendo que pode ser os dois. Ok. Então vamos resolver e vamos tentar metodologicamente explicar esse negócio. Vou dar um passo atrás. Existem alguns indicadores que metrificam a construção de patrimônio, tá? A gente vai explorar 3 índices que estão relacionados com os motores de construção de patrimônio que nós falamos lá atrás. Esses 7 indicadores são o que a gente vai falar amanhã que metrificam a construção de patrimônio. Vamos falar de 3 deles hoje. Primeiro, índice de preservação. Entende isso aqui porque tem tudo a ver com os motores e, se possível, anota. Índice de preservação nada mais é do que o percentual que sobra mensalmente da sua renda. Ganho 30 mil reais, guardo 10, 33% é meu índice de preservação. É quanto sobra da sua renda. É o índice de poupança. Percentual que você guarda em relação ao quanto você ganha. Índice de preservação. Está relacionado com qual motor? A resposta é óbvia, né? Primeiro motor. Perfeito. Segundo índice é o índice de liquidez. O índice de liquidez nada mais é do que a sua reserva de valor dividido pelas suas despesas mensais, despesas totais. Esse é o índice de liquidez. Está relacionado com o seu segundo motor, que é a sua reserva de valor. E terceiro, o índice de solvência.
Índice de solvência quer dizer a reserva de liquidez que você tem em relação ao pagamento mensal das suas dívidas apenas, e não das suas despesas totais. É o mesmo motor, reserva de valor, só que agora em relação ao que te endivida, ou seja, a sua capacidade de pagamento. Então, antes era a reserva de valor sobre as despesas mensais totais, e 2, agora a reserva de valor sobre o pagamento mensal de dívidas. Está claro? Mas falamos então sobre o índice de preservação, índice de liquidez e índice de solvência. Não coincidentemente, isso se relaciona com os 3 motores da constituição de patrimônio. O aporte mensal, que é quanto você guarda todo mês, afeta o médio prazo, determina a magnitude da sua renda passiva e se relaciona com o índice de preservação. A sua reserva de valor, que determina a sua capacidade de tração e o tempo em que você vai ter a sua geração de renda passiva, está relacionado com o seu índice de liquidez. E a sua capacidade de pagamento, que é a sua margem de endividamento, está relacionado com o seu índice de solvência, que nada mais é do que por quanto tempo você consegue pagar suas dívidas se você, a partir desse momento, ganhar R$0 por mês. Eles se relacionam dessa forma. O que isso tem a ver, então, com alavancagem? Pergunta. Parece alavancagem para você alguém destinar boa parte da sua renda mensal para comprar ativos? Exemplo, ganho R$30 mil por mês. Vou comprar um imóvel e vou pagar uma parcela de R$10 mil por mês. Isso soa como uma alavancagem para você? Quem acha que sim? Quem acha que não? Eu entendo que sim. Porque ele está tomando risco, que é o risco do fluxo de caixa. Fez sentido? Se você desconectar o termo alavancagem de crédito, desconecta o termo alavancagem de crédito. Porque, no final das contas, você ganha R$30 mil por mês. Se você pega 10, ou 15, ou 20, ou 25 mil por mês e compra um imóvel, você está se alavancando. No sentido de você tem uma disponibilidade menor daquele motor em detrimento da sua construção patrimonial. Ok? Ótimo. Parece alavancagem para você usar o seu poder de crédito para financiar ativos geradores de fluxo de caixa? Ou seja, você ganha R$30 mil por mês e vai comprar uma casa de R$1 milhão financiada. Isso parece alavancagem para você? Quem acha que sim? Isso também me parece uma alavancagem. Terceiro exemplo, parece uma alavancagem para você usar boa parte da sua reserva para comprar um ativo que está barato? Exemplo, você tem R$500 mil guardado, você pega 400 para comprar o imóvel do seu vizinho que ele está vendendo mais barato. Isso parece uma alavancagem para você? Quem acha que sim? Quem acha que não? Beleza. Eu entendo que sim. Por quê? Porque a partir desse momento você se torna menos solvente. Começando a conectar as coisas, lembram dos 3 índices que nós falamos? Índice de preservação, índice de liquidez e índice de solvência. Cada um desses exemplos prejudica um desses índices diferentes. Se você assume uma dívida de R$10 mil por mês, você está penalizando o seu índice de preservação. Se você usa o seu dinheiro para comprar um imóvel barato, você está penalizando o seu índice de tanto liquidez quanto o índice de solvência. Se você toma uma dívida, você está penalizando também tanto o índice de liquidez quanto o índice de solvência. Perfeito. A resposta correta de tudo é sim. E aí, então, como é que a gente categoriza, como é que a gente conceitua a alavancagem de modo que englobe os mecanismos de diversas naturezas? E a grande resposta é essa. E por trás dessa frase existe uma tecnologia grande, tecnologia de processo, tecnologia informacional sobre enxergar o dinheiro. A alavancagem, então, é você comprometer ao menos um dos seus motores de construção de patrimônio, objetivando construir patrimônio mais rápido. Fez sentido para vocês? Por que alguém alavancaria? Para ter mais resultado, com menos esforço. Isso pode ser feito com a sua renda mensal, isso pode ser feito com a sua reserva de valor, isso pode ser feito com a sua capacidade de pagamento. Você não precisa necessariamente tomar uma dívida para poder alavancar.